Sabe, aos meus 75 anos, aprendi que sedução não tem nada a ver com aquelas histórias que contavam na minha juventude. Sentado aqui na varanda da minha casa, observando o movimento da rua e as pessoas passando, percebo que o verdadeiro encanto está nas pequenas coisas, nas conexões genuínas que fazemos ao longo da vida. Lembro-me do dia em que conheci Dona Maria no grupo de hidroginástica. Ela estava sozinha, um pouco perdida, procurando onde ficava a piscina. Em vez de simplesmente dar as direções, ofereci-me para acompanhá-la. Durante o caminho descobrimos que compartilhávamos o amor pela culinária italiana. O que começou com uma simples conversa sobre macarronada se transformou em uma amizade que já dura 5 anos. Não uso mais aquelas táticas que via nos filmes antigamente, aquele jeito forçado de falar, as poses estudadas. Hoje minha sedução está no sorriso sincero que ofereço ao cumprimentar o porteiro do prédio, seu João, todas as manhãs. Está na atenção genuína que dedico quando minha neta de 12 anos, Júlia, me conta sobre seu dia na escola. É incrível como ela se anima quando percebe que estou realmente interessado em suas histórias sobre as aulas de ciências. Na semana passada, durante o café da manhã no mercado municipal, um ritual que mantenho há anos, encontrei um antigo colega de trabalho, Roberto. Em vez de uma conversa superficial sobre o tempo, compartilhamos memórias da época em que trabalhávamos juntos na antiga fábrica de tecidos. Percebi como minha experiência de vida permite criar conexões mais profundas. Não preciso impressionar ninguém, as histórias que carrego naturalmente despertam interesse. Aprendi a valorizar o poder do toque gentil, como quando seguro a mão da minha irmã mais nova durante nossas conversas no domingo à tarde. Não são gestos ensaiados, mas expressões naturais de carinho e presença. É engraçado como as pessoas respondem positivamente quando você demonstra interesse verdadeiro por suas vidas. Minha alegria hoje vem de lugares diferentes. Vem do prazer de ensinar meu neto Pedro a jogar damas, mesmo quando ele ganha, o que está acontecendo cada vez mais frequentemente. Vem de participar do coral da igreja não porque sou um excelente cantor, longe disso, mas porque adoro ver como a música une as pessoas. Outro dia, estava no supermercado quando vi uma senhora tentando alcançar um produto na prateleira alta. Em vez de simplesmente pegar o item para ela, perguntei sobre seu dia. Comentei sobre as mudanças no bairro e acabamos tendo uma conversa deliciosa sobre como o comércio local se transformou nas últimas décadas. Ela me contou histórias fascinantes sobre a antiga padaria que existia onde hoje é uma farmácia. A generosidade que aprendi a cultivar não tem nada a ver com dinheiro. É sobre ouvir, verdadeiramente ouvir, quando alguém precisa desabafar. É sobre compartilhar as receitas antigas da minha mãe com os vizinhos mais jovens, que nunca experimentaram aquele bolo de fubá feito no fogão a lenha. É sobre dar conselhos apenas quando me pedem, e mesmo assim, com a humildade de quem sabe que cada um tem seu próprio caminho. A confiança que tenho hoje é muito diferente daquela que tinha aos 30 anos. Lembro-me de como era ansioso para provar meu valor no trabalho, sempre preocupado com o que os outros pensavam. Agora sentado na minha poltrona favorita, folheando álbuns de família, percebo que cada ruga no meu rosto conta uma história de superação. Passei por momentos difíceis, como quando perdi meu emprego aos 50 anos devido à automatização da fábrica. Na época parecia o fim do mundo, mas foi justamente essa experiência que me ensinou a reinventar-me. Comecei a fazer bolos caseiros para vender, usando as receitas que minha mãe me ensinou. O que começou como necessidade se transformou em uma pequena empresa familiar. Hoje minha filha mais velha administra a confeitaria que nasceu na nossa cozinha. Cada manhã, quando me olho no espelho, vejo além das marcas do tempo. Vejo o homem que criou 3 filhos sozinho depois que Maria, minha esposa, partiu cedo demais. Vejo alguém que aprendeu a cozinhar, a passar roupa, a trançar o cabelo das meninas para a escola. Não foi fácil, mas cada desafio me tornou mais forte. Aos 60 anos, decidi voltar a estudar. Não por necessidade, mas por prazer. Matriculei-me em um curso de jardinagem no centro comunitário. Lá conheci Dona Aparecida, que se tornou minha parceira nos projetos de horta comunitária. Ela me ensinou sobre ervas medicinais, enquanto eu compartilhava meu conhecimento sobre compostagem,
algo que aprendi com meu pai. A tecnologia, que antes me assustava, hoje faz parte da minha rotina. Meus netos me ensinaram a usar o celular e agora faço videochamadas com minha irmã que mora em Curitiba. No início era frustrante, quantas vezes travei o aparelho, mas a paciência dos pequenos e minha persistência valeram a pena. Ontem mesmo, consegui fazer minha primeira compra online. Com o passar dos anos, aprendi que o verdadeiro poder não está em controlar situações ou pessoas, mas em aceitar quem somos. Lembro-me do dia em que decidi parar de pintar o cabelo. Foi libertador. Os fios brancos que antes me incomodavam tanto agora são parte da minha identidade, assim como as histórias que carrego. No grupo de ginástica da praça, sou o único homem entre 15 mulheres. No começo, me sentia deslocado, mas logo percebi que isso não importava. O que importava era o movimento, a alegria de começar o dia com exercícios e boas conversas. Dona Zulmira, nossa professora de 68 anos, sempre diz que não existe idade para começar algo novo. Aprendi a dizer não também. Quando meu filho mais novo insistiu para que eu me mudasse para um apartamento menor, expliquei com carinho que preferia ficar na casa onde criei minha família. Aqui, posso cuidar do meu jardim, receber meus amigos para o dominó nas tardes de sábado e manter viva a memória de Maria em cada canto. Uma das maiores descobertas foi perceber que posso contribuir com minha comunidade. Comecei a dar aulas de marcenaria para jovens do bairro. Vê-los aprendendo a transformar madeira em arte me enche de orgulho. João, um garoto de 15 anos, me disse que nossas aulas o ajudaram a escolher sua profissão. Quer ser designer de móveis. Todo domingo, reúno meus filhos e netos para o almoço em família. Preparo aquela feijoada que aprendi com minha mãe, enquanto as crianças brincam no quintal. É nesses momentos que percebo como o tempo é precioso. Não me preocupo mais em servir pratos perfeitos ou manter a casa impecável. O que importa é estarmos juntos. Na semana passada, minha neta mais velha, Ana Clara, me perguntou como era ser velho. Respondi que cada dia é uma descoberta. Contei a ela sobre como aprendi a andar de bicicleta aos 70 anos, porque queria acompanhar meus netos nos passeios do fim de semana. Falei sobre a alegria de poder dormir até mais tarde sem culpa, de ter tempo para observar os pássaros que visitam meu jardim todas as manhãs. O envelhecimento me ensinou a valorizar o silêncio. Aquela pressa que me consumia na juventude deu lugar a uma calma gostosa. Aprendi a apreciar uma xícara de café sem precisar fazer mais nada, além de sentir seu aroma. Descobri o prazer de ver o sol nascer da minha varanda, ouvindo o canto dos passarinhos. Claro, há desafios. Às vezes, meus joelhos reclamam quando subo as escadas, e preciso usar óculos até para ler as manchetes do jornal. Mas cada limitação me ensinou a encontrar novos caminhos. Quando não consegui mais correr, descobri a natação. Quando a vista cansada dificultou a leitura, descobri os audiolivros. Uma das maiores alegrias da minha idade é poder ser uma ponte entre o passado e o presente. Quando meus netos me perguntam como era a vida antigamente, conto sobre como brincávamos na rua até anoitecer, sobre as festas juninas que duravam a noite toda, sobre como fazíamos nossos próprios brinquedos. Na semana passada, organizei uma oficina de pipas no centro comunitário. Ver crianças e adolescentes fascinados aprendendo algo que fazia parte da minha infância foi emocionante. Miguel, meu neto de 8 anos, não acreditava que o avô dele sabia fazer uma pipa voar tão alto. Outro dia, organizando antigas fotografias no álbum de família, encontrei uma de 1970, quando ainda trabalhava como operário na fábrica de tecidos. Fiquei horas ali, perdido nas memórias. Lembrei do seu Antônio, meu primeiro chefe, que me ensinou que o trabalho bem feito não precisa de elogios. Ele fala por si só. Foi naquela fábrica que aprendi uma das lições mais valiosas da minha vida. Em 1985, cometemos um erro grave em uma entrega importante. Todos estavam com medo de assumir a responsabilidade, mas decidi me apresentar ao supervisor. Para minha surpresa, em vez de uma punição, recebi uma oportunidade de liderar um projeto para melhorar nossos processos de controle de qualidade. Hoje, quando meus netos reclamam de algum erro que cometeram na escola, conto essa história.
Ensino a eles que nossos fracassos podem ser o começo de algo extraordinário. Como digo sempre, o medo de errar não pode ser maior que a vontade de acertar. Meu jardim é meu refúgio e meu maior orgulho. Cada planta tem uma história. As rosas vermelhas vieram de mudas que Maria plantou há 30 anos. O pé de jabuticaba foi um presente do meu pai quando nos mudamos para esta casa. As orquídeas me lembram minha mãe, que tinha um dom especial para fazer qualquer flor desabrochar. Toda manhã, acordo cedo para cuidar das plantas. É minha forma de meditação. Enquanto rego cada uma delas, converso com minhas memórias. Às vezes pego-me contando para as flores sobre como foi o dia anterior ou compartilhando preocupações com algum filho ou neto. No ano passado, decidi transformar parte do quintal em uma horta comunitária. Convidei os vizinhos para participar e, para minha surpresa, o projeto uniu 3 gerações. Dona Cleide traz suas receitas de temperos naturais, enquanto as crianças da vizinhança aprendem sobre o ciclo das plantas e a importância de cuidar da natureza. Aos 72 anos, descobri a pintura. Tudo começou quando acompanhei minha neta Beatriz a uma feira de artes na praça. Havia um senhor vendendo aquarelas e fiquei fascinado com as cores e formas que ele criava no papel. Naquela mesma semana, comprei meu primeiro kit de pintura. No início, minhas tentativas eram desastradas. Árvores que mais pareciam borrões verdes, casas tortas, pessoas sem proporção. Mas havia algo libertador em criar, em deixar as cores expressarem o que as palavras nem sempre conseguiam dizer. Agora tenho um pequeno ateliê no quarto que era das meninas. As paredes estão cobertas com minhas obras, algumas boas, outras nem tanto, mas todas importantes. Cada pintura conta uma história. O pôr do sol que vi na praia com meus netos, o jardim em dia de chuva, o retrato de Maria que fiz baseado em nossa foto de casamento. Aprendi a valorizar os dias quietos, aqueles em que nada de extraordinário acontece. São nesses dias que encontro tempo para refletir sobre a vida, para agradecer pelos pequenos milagres do cotidiano. O café da manhã na varanda, o jornal do domingo, o telefonema inesperado de um amigo antigo. Mantenho um diário há 5 anos. Nele registro não apenas os acontecimentos do dia, mas principalmente os sentimentos, as reflexões, os sonhos que ainda quero realizar. É minha forma de deixar um legado para minha família, de mostrar que cada dia vivido é uma página importante na nossa história. Nas páginas desse diário, conto sobre a primeira vez que vi o mar, aos 45 anos, com meus filhos ainda pequenos. Escrevo sobre o dia em que Maria partiu, sobre como aprendi a conviver com a saudade, sem deixar que ela me impedisse de viver. Registro as pequenas vitórias diárias, como quando consegui aprender a fazer uma transferência pelo aplicativo do banco, ou quando finalmente dominei a receita do pão de queijo da vovó. Nunca fui muito chegado à dança, confesso. Maria sempre reclamava nas festas porque eu só sabia arrastar os pés no salão. Mas aos 73 anos, algo inesperado aconteceu. Durante uma festa no centro de convivência, Dona Teresa, uma senhora de 80 anos, cheia de vigor, me puxou para dançar forró. Nunca é tarde para aprender, ela disse, com aquele sorriso contagiante. E assim começou minha jornada na dança. Toda quinta-feira, lá estava eu no grupo de dança de salão para a 3ª idade. No começo, era só vergonha e pé pisado. Hoje, orgulho-me de dizer que sei conduzir uma parceira no samba, no bolero e até na valsa. A dança me ensinou que nosso corpo tem memórias que vão além das lembranças da mente. Cada passo, cada giro, me faz sentir mais vivo. E o melhor, fiz amigos maravilhosos. Depois das aulas, nosso grupo sempre toma um café na padaria da esquina, onde compartilhamos histórias e risadas. Meu escritório em casa virou uma espécie de biblioteca das memórias. Nas prateleiras, além dos livros que coleciono há anos, guardo pequenos tesouros. O primeiro sapinho de cerâmica que minha filha Ana fez na escola, o relógio de bolso do meu pai, as cartas que troquei com Maria durante o namoro. Cada objeto conta uma história. O cachimbo quebrado do vovô João me lembra das tardes em que ele me contava histórias de assombração. O dedal de prata da minha mãe me transporta para os dias em que ela costurava nossos uniformes escolares. O álbum de figurinhas incompleto da Copa de 58 me faz sorrir ao lembrar das trocas no portão da escola. Outro dia,
meu neto Pedro, de 10 anos, passou a tarde comigo mexendo nessas velharias, como ele chamou. Para minha surpresa, ficou fascinado com cada história. Pediu para levar uma das cartas antigas para mostrar na escola, num projeto sobre comunicação antes da internet. Ver o passado ganhando significado através dos olhos dele foi uma experiência única. A cozinha sempre foi o coração da nossa casa. Foi ali que Maria me ensinou a fazer arroz sem queimar, depois de várias tentativas desastrosas, onde minhas filhas aprenderam suas primeiras receitas, onde celebramos cada aniversário, cada conquista. Depois que fiquei viúvo, a cozinha se tornou meu refúgio. Comecei a resgatar antigas receitas de família. O caderno de receitas da minha mãe, com suas páginas amareladas e manchas de gordura, virou meu guia. Cada prato tem uma história. O bolo de fubá que ela fazia nos dias de chuva, o frango com quiabo que era tradição nos almoços de domingo, o doce de mamão que só ela sabia fazer do jeito certo. Agora, todo sábado, dou aulas de culinária para meus netos. Ensino não apenas as receitas, mas as histórias por trás delas. Enquanto amassamos um pão ou temperamos um feijão, conto sobre como era a vida na roça, sobre as festas de São João da minha infância, sobre os cafés da tarde na casa da vovó. Com a idade, aprendi que o tempo é nosso bem mais precioso. Não aquele tempo do relógio, que corre sempre apressado, mas o tempo das experiências, dos afetos, das pequenas alegrias cotidianas. Criei um ritual para mim mesmo. Toda noite, antes de dormir, escrevo 3 coisas pelas quais sou grato. Às vezes são acontecimentos importantes, como o nascimento de um bisneto. Outras vezes são momentos simples. O sabor do café da manhã, o telefonema de um amigo distante, o som da chuva na janela. Este exercício me ajuda a perceber que cada dia é um presente, independentemente dos desafios que ele traz. Mesmo nos dias difíceis, quando as dores nas costas apertam ou a saudade de Maria fica mais forte, encontro motivos para agradecer. Começou como um simples encontro para jogar dominó. Eu e mais 3 amigos do bairro: Sebastião, o antigo dono da padaria, Jorge, professor aposentado, e Milton, que trabalhou nos Correios por 35 anos. Toda quinta-feira, às 2 da tarde, nos reuníamos na minha varanda. Mas o que era apenas um jogo se transformou em algo muito maior. Entre uma jogada e outra, compartilhávamos nossas histórias, medos e esperanças. Sebastião nos contava sobre a neta que estava estudando medicina. Jorge compartilhava suas preocupações com a esposa que lutava contra o Alzheimer. Milton nos fazia rir com suas histórias da época em que entregava cartas. Com o tempo, nosso grupo cresceu. Os vizinhos começaram a aparecer, trazendo café e biscoitos. As crianças do bairro vinham depois da escola, curiosas para aprender o jogo. Logo, as quintas-feiras se tornaram um evento esperado por todos. Não era mais sobre ganhar ou perder no dominó. Era sobre pertencer, sobre fazer parte de uma comunidade. Mesmo depois de 10 anos de sua partida, ainda escrevo cartas para Maria. Comecei isso como uma forma de lidar com a saudade, mas se tornou um ritual importante na minha vida. Toda noite de domingo, sento-me à escrivaninha e conto a ela sobre minha semana. Escrevo sobre as pequenas conquistas. Maria, você não vai acreditar, mas finalmente aprendi a fazer aquele pudim que você tanto gostava. Conto sobre os netos. A Júlia está igualzinha a você quando brava, até cruza os braços do mesmo jeito. Compartilho minhas preocupações. Ando preocupado com o João, ele anda muito calado ultimamente. Essas cartas nunca são enviadas, claro. Guardo todas em uma caixa azul, aquela que você me deu no nosso primeiro aniversário de casamento. É minha forma de manter nossa conversa viva, de sentir que ainda posso compartilhar minha vida com você. Sempre fui de acordar cedo, hábito que trouxe da roça. Mas foi só depois dos 70 que descobri a beleza das manhãs na cidade. Comecei a encontrar outros madrugadores durante minhas caminhadas no parque. Seu Francisco, que vende pão na feira, Dona Conceição, que cuida dos gatos de rua, e Dr. Paulo, médico aposentado que agora se dedica à fotografia. Formamos um grupo informal que chamamos de Clube dos Madrugadores. Nos encontramos às 5h30 da manhã, quando a cidade ainda está acordando. Caminhamos juntos, conversamos sobre a vida
e terminamos tomando café na padaria do Zé, que abre as portas especialmente para nós. Nessas manhãs, aprendo sobre fotografia com Dr. Paulo, sobre a história do bairro com seu Francisco e sobre compaixão com Dona Conceição. São lições que não vêm em livros, mas da sabedoria acumulada por cada um ao longo dos anos. Uma vez por mês vou à escola municipal do bairro participar do projeto Contadores de Histórias. Junto com outros idosos da comunidade, compartilhamos com as crianças histórias de nossa infância, lendas populares e causos antigos. Ver os olhos das crianças brilhando quando conto sobre como era a vida sem televisão, internet ou celular é uma experiência única. Elas ficam especialmente fascinadas com as histórias sobre como brincávamos na rua até tarde. Fazíamos nossos próprios brinquedos e nos reuníamos para ouvir radionovelas. Mas o mais interessante é perceber como essas histórias criam pontes entre as gerações. Depois das sessões, sempre tem alguma criança que vem me contar como o avô ou a avó também tem histórias parecidas. É como se, através dessas narrativas, ajudássemos a manter viva a memória de nossa comunidade. Na gaveta da minha cômoda, guardo um caderno especial. Não é um caderno de receitas comum, embora tenha começado assim. É o que chamo de meu Caderno de Receitas da Vida. Nele, além das receitas tradicionais da família, anoto pequenas lições que aprendi ao longo dos anos. Entre a receita do pão de queijo da vovó e o bolo de fubá da Maria, há reflexões como: para um casamento duradouro, uma xícara de paciência, 2 colheres de compreensão, uma pitada de humor e amor à vontade. Ou ainda, para dias difíceis, misture 3 sorrisos sinceros, uma caminhada ao ar livre e conversas com amigos. Deixe descansar e repita se necessário. Minhas netas adoram folhear esse caderno. Ana, a mais velha, sempre diz que vai fazer um igual quando for mais velha. Mas vô, ela me perguntou um dia, como você sabe quais receitas da vida são importantes? Respondi que é como na cozinha. Algumas vezes você segue a receita à risca, outras vezes improvisa. Mas o importante é colocar amor em tudo que faz. Todo dia, quando me barbeio, tenho uma conversa silenciosa com o homem no espelho. Observo cada ruga, cada marca que o tempo deixou, e lembro da história por trás de cada uma delas. A cicatriz no queixo, do dia em que caí da bicicleta ensinando meu filho mais novo a pedalar. As linhas de expressão ao redor dos olhos, de tanto rir com meus netos. Lembro quando vi meu primeiro cabelo branco, aos 35 anos. Na época fiquei preocupado, pensando que estava envelhecendo rápido demais. Maria riu e disse que eram fios de sabedoria. Hoje, aos 75, entendo o que ela queria dizer. Cada fio branco representa uma lição aprendida, uma experiência vivida. Tudo começou quando encontrei seu Alberto na biblioteca municipal. Estávamos procurando o mesmo livro, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Começamos a conversar sobre literatura e descobrimos que compartilhávamos o amor pelos clássicos brasileiros. Decidimos criar um clube do livro especialmente para aposentados. Nos reunimos toda segunda-feira na biblioteca. Cada semana, um de nós escolhe um livro para discutir. Não é só sobre literatura. Conversamos sobre como as histórias se conectam com nossas próprias experiências de vida. Dona Celeste, professora aposentada de português, nos ensina sobre os aspectos técnicos das obras. Seu Roberto, que trabalhou como carpinteiro a vida toda, nos surpreende com interpretações únicas, relacionando as histórias com seu trabalho manual. E eu, bem, contribuo com minhas filosofias de botequim, como meus amigos brincam. Uma das maiores lições que aprendi com a idade é sobre a importância das palavras não ditas. Quando jovem, achava que precisava ter uma opinião sobre tudo, que precisava sempre dizer algo. Hoje, aprendi o valor do silêncio, da escuta atenta. Às vezes, quando meus filhos vêm me pedir conselhos, apenas escuto. Não porque não tenha nada para dizer, mas porque entendi que muitas vezes as pessoas não precisam de soluções. Precisam apenas de alguém que as ouça sem julgar. Na semana passada, minha filha mais nova estava angustiada com problemas no trabalho. Em vez de dar conselhos, servi um café, sentei ao seu lado e apenas ouvi. No final, ela me abraçou e disse: "Pai, você sempre sabe o que fazer." Mal sabe ela que não fiz nada,
Apenas criei um espaço seguro para que ela encontrasse suas próprias respostas. Há um canteiro especial no meu jardim que chamo de Canteiro das Segundas Chances. É onde cuido das plantas que os outros desistiram, orquídeas que pararam de florir, samambaias amareladas, cactos que quase não sobreviveram ao inverno. Comecei isso depois que ganhei uma roseira murcha da vizinha. Está morrendo, ela disse. Talvez o senhor consiga salvar. Com paciência e cuidado diário, vi aquela roseira voltar à vida. Hoje, ela dá as rosas mais bonitas do jardim. Essa experiência me ensinou muito sobre a vida. Assim como as plantas, às vezes precisamos de alguém que acredite em nós, que nos dê uma segunda chance. Foi assim quando voltei a estudar aos 65 anos. Muitos achavam que era tarde demais, mas minha família me apoiou. Todo domingo, acordo mais cedo que o normal. É um hábito que mantenho há décadas. Preparo um café reforçado, pego o jornal na porta e sento na varanda para ver o dia nascer. Nessas manhãs silenciosas, faço um balanço da semana. Penso nos momentos bons, o sorriso do meu bisneto recém-nascido, a nova receita que aprendi a fazer, o telefonema surpresa de um amigo antigo. Também reflito sobre os desafios, a consulta médica que me preocupou, a discussão com meu filho sobre minhas finanças, a saudade que às vezes aperta no peito. É nesse momento que escrevo pequenas cartas para meus netos. Não as envio todas, algumas guardo para quando forem mais velhos. Nelas compartilho não apenas histórias da família, mas também as lições que a vida me ensinou. Em 2020, durante a pandemia, comecei um projeto especial. Transformei o antigo quarto de costura de Maria em uma biblioteca das memórias. Nas paredes pendurei fotografias antigas em ordem cronológica, criando uma linha do tempo da nossa família. Cada fotografia tem uma história escrita à mão em um pequeno cartão. A foto do casamento, 1968, o dia em que Maria disse sim e mudou minha vida para sempre. A primeira casa, 1970. Mal tinha móveis, mas era nosso cantinho de felicidade. O nascimento dos filhos, os primeiros passos dos netos, as festas de família. Mas não são só momentos felizes. Também há fotos dos tempos difíceis. A enchente que quase destruiu nossa casa em 1983, o hospital onde Maria passou seus últimos dias, o Natal primeiro sem ela. Porque aprendi que nossa história é feita de alegrias e tristezas, e cada momento nos moldou no que somos hoje. Uma das maiores descobertas que fiz com a idade é que o tempo é um professor paciente. Ele nos ensina lições que nenhum livro consegue transmitir. Aprendi que a felicidade está nas pequenas coisas, no cheiro do café passado, no som da chuva na janela, no abraço apertado de um neto. Que as melhores conversas acontecem sem pressa, geralmente acompanhadas de um bolo caseiro e uma xícara de café. Descobri que perdoar não é um ato único, mas um processo diário. Que a saudade pode ser uma companheira gentil, nos lembrando do amor que tivemos a sorte de viver. Que nossas cicatrizes contam histórias de superação, não apenas de dor. Sempre fui um homem de música. Na juventude, tocava violão nas festas da igreja. Com Maria dançávamos na sala depois que as crianças dormiam. Mas foi só depois dos 70 que aprendi a apreciar o silêncio. Agora, tenho um ritual. Todo fim de tarde, sento na minha poltrona preferida, aquela que Maria escolheu há tantos anos, e fico em silêncio por 1 hora. Não é meditação, como minha filha Ana sugere. É mais um momento de comunhão comigo mesmo. Nesse silêncio, escuto coisas que o barulho do dia a dia esconde. O tic-tac do relógio antigo, herança do meu pai. O vento nas folhas do jabuticabeira. O sino da igreja ao longe. São sons que contam histórias, que me conectam com quem fui e quem sou. Tenho uma coleção peculiar. Não são selos, moedas ou carros em miniatura. Coleciono momentos. Em uma caixa de sapatos antiga, guardo pequenos tesouros que representam dias especiais. O ingresso do cinema onde levei meus netos pela primeira vez, a pena de beija-flor que encontrei no jardim numa manhã de primavera, o bilhete carinhoso que minha vizinha deixou junto com uma torta de maçã. Cada item tem uma data e uma pequena descrição. 23 de abril de 2023, primeira vez que ouvi meu bisneto me chamar de vovô José. 15 de junho de 2023,
dia em que consegui fazer o pão de queijo igual ao da Maria. Para alguns, podem parecer coisas sem valor, mas para mim, são tesouros que me lembram que a vida é feita de pequenos momentos extraordinários, disfarçados de ordinários. Começou quando consertei o rádio antigo do seu Manuel. Logo a notícia se espalhou pelo bairro: o seu José conserta coisas. Aos poucos, vizinhos começaram a trazer seus objetos quebrados. Não apenas aparelhos, mas também memórias que precisavam de reparo. Formamos um grupo informal. Toda quarta-feira, nos reunimos na minha oficina improvisada na garagem. Seu Pedro, ex-marceneiro, ensina sobre trabalhos em madeira. Eu contribuo com meus conhecimentos de eletrônica básica, aprendidos nos tempos da fábrica. Dona Teresa, que foi costureira, ajuda com os reparos em tecidos. Mas não consertamos apenas objetos. Entre uma solda e outra, remendamos também histórias, sonhos e corações partidos. Como diz seu Manuel, aqui a gente conserta tudo menos o tempo que passa. Com a idade, aprendi que riqueza não se mede apenas pelo saldo bancário. Claro, sempre fui cuidadoso com dinheiro, hábito que herdei dos meus pais. Mas descobri que existem outras formas de economia. Economizo sorrisos para dias difíceis. Guardo palavras gentis para momentos de tensão. Faço um estoque de paciência para usar com meus netos mais agitados. Invisto em momentos com a família, sabendo que esse é o melhor rendimento que posso ter. Na minha poupança emocional, deposito diariamente pequenos gestos de bondade. Um bom dia para o porteiro, uma ajuda para a vizinha com as compras, um telefonema para um amigo que anda sozinho. São investimentos que não aparecem no extrato do banco, mas que enriquecem a vida de formas inimagináveis. Há alguns anos comecei um projeto especial. Escrevo cartas para meus bisnetos que ainda não nasceram. Nelas, conto sobre o mundo que conheci, as mudanças que presenciei e as esperanças que tenho para o futuro deles. Querido bisneto, escrevo, quando você ler esta carta eu provavelmente já não estarei mais aqui. Mas quero que saiba que muito antes de você nascer, já pensava em você. Quero contar sobre um tempo em que os telefones tinham fios, em que precisávamos esperar uma semana para revelar as fotografias, em que as cartas demoravam dias para chegar. Em cada carta, coloco uma pequena lembrança, uma fotografia antiga, um recorte de jornal, uma folha do meu jardim prensada entre as páginas. São pedaços tangíveis de história, pontes entre o meu tempo e o deles. Durante a pandemia, quando ficamos todos isolados, descobri que muitas receitas antigas da família estavam se perdendo. Ninguém mais sabia fazer o doce de abóbora da vovó Antônia, ou o pão de milho que minha mãe preparava nas manhãs de domingo. Comecei então a resgatar essas receitas. Liguei para primos distantes, conversei com tias idosas, vasculhei cadernos antigos. Cada receita recuperada trazia consigo uma história. O bolo de fubá, que era tradição nas festas juninas, o frango caipira que reunia a família aos domingos. Mas não anotei apenas os ingredientes e o modo de fazer. Junto com cada receita, registrei as memórias associadas a ela. Este doce de leite era o preferido do seu avô João. Ele dizia que o segredo estava no ponto da cauda, que precisava ser observado com paciência e amor. Com a idade, aprendi a ouvir meu corpo de uma forma diferente. Não é mais aquela escuta ansiosa da juventude, preocupada com aparências e performances. É uma escuta mais profunda, mais respeitosa. Cada dor, cada limitação, traz sua própria lição. Quando meus joelhos começaram a reclamar das escadas, descobri novos caminhos e ritmos. Quando a vista cansada exigiu óculos mais fortes, aprendi a valorizar outros sentidos. O toque, o cheiro, o som. Desenvolvi uma rotina própria de exercícios, adaptada às minhas necessidades. Toda manhã, faço alongamentos no jardim, conversando com minhas plantas. À tarde, caminho devagar pelo bairro, observando as mudanças nas casas, nas árvores, nas pessoas. Uma das maiores lições que aprendi é que o tempo tem diferentes sabores. Há o tempo cronológico, que marca as horas no relógio. Há o tempo do coração, que passa depressa demais quando estamos felizes e se arrasta nos momentos de tristeza. E há o tempo da memória, que preserva certos momentos como se fossem eternos. Aprendi a não desperdiçar tempo com arrependimentos.
O passado já foi e suas lições estão guardadas em mim. O futuro ainda não chegou e sobre ele tenho apenas esperanças. O que tenho de verdade é o presente, este momento precioso que estou vivendo agora. Às vezes, sentado na minha varanda no fim da tarde, penso sobre o legado que vou deixar. Não falo de bens materiais. Esses são apenas coisas que o tempo leva. Falo do legado de amor, de histórias, de valores que construí ao longo desta jornada. Quero que meus netos se lembrem não do vovô que lhes dava presentes, mas do vovô que lhes ensinou a plantar jabuticabeiras, a contar histórias, a respeitar o tempo de cada coisa. Quero que eles saibam que cada ruga no meu rosto foi um sorriso compartilhado, cada cabelo branco uma lição aprendida. Na semana passada, nasceu meu terceiro bisneto, Miguel. Segurar aquele pequeno ser nos braços me fez pensar no milagre do tempo, no ciclo infinito da vida. Vi nos olhos dele o mesmo brilho que vi nos olhos dos meus filhos, dos meus netos. É como se a vida estivesse me dizendo: viu, José? Tudo continua. Tenho aprendido a aceitar que sou apenas um elo nesta grande corrente que é a vida. Cada geração traz suas próprias histórias, suas próprias lutas e conquistas. Meu papel agora é ser uma ponte entre o passado e o futuro, guardião de memórias e semeador de esperanças. Chego ao fim destas memórias com o coração cheio de gratidão. Gratidão pela vida longa que me permitiu ver meus filhos crescerem, meus netos se tornarem adultos, meus bisnetos chegarem ao mundo. Gratidão por cada pessoa que cruzou meu caminho e deixou um pouco de si comigo. Maria costumava dizer que a vida é como um livro. Cada dia é uma página nova, cada ano um capítulo diferente. Alguns capítulos são alegres, outros tristes, mas todos são importantes para contar nossa história. Hoje, aos 75 anos, sei que ainda tenho muitas páginas para escrever. Não sei quantas serão, mas sei que quero preenchê-las com amor, com sabedoria, com a simplicidade que aprendi a valorizar. E se você que está lendo estas memórias puder aprender algo comigo, que seja isto: a vida é preciosa demais para ser vivida com pressa. Cada momento é uma oportunidade de amar, de aprender, de se reinventar. Não importa a sua idade, você sempre pode começar um novo capítulo. Como diz o ditado que minha mãe tanto repetia: a vida não é medida pelo número de vezes que respiramos, mas pelos momentos que nos tiram o fôlego. E assim, fecho este livro de memórias, não com um ponto final, mas com reticências, porque enquanto houver vida, haverá histórias para contar, amores para viver, momentos para celebrar. Com carinho, José.